Engraçado que todo ano eu fico de cabelo em pé pra gravar esse vídeo. Eu sempre tento ser super justa em relação ao que eu achei dos livros, sabe? Mas o negócio é que minha opinião, ela muda, sabe? Ela vai mudando de acordo com o meu humor. Então, a gente faz essa lista sabendo, tendo em mente que no futuro pode ser que a minha opinião seja diferente, mas agora, pra mim é isso, tipo, vai ser pra sempre, que eu tô achando agora. Mas no futuro, talvez não seja, mas agora é isso. Hello, galerinha, eu sou a Ray e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. Feliz ano novo, galera! Como é que vocês foram de ano novo? Espero que vocês tenham curtido bastante. Eu curti demais, como vocês provavelmente viram no vlog que eu fiz de final de ano. Eu vloguei todo o meu final de ano, que foi incrível. Tiveram muitos passeios, a Dessa tava aqui do canal Louca dos Livros, então foi incrível apresentar um pouco mais do Rio pra ela e acabei conhecendo algumas coisas também que eu ainda não tinha ido. Então foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado do vlog. Se você ainda não assistiu, vai estar passando aqui pra vocês. E hoje a gente vai fazer o top 10. Então são os meus 10 livros favoritos de 2021. Eu dei uma bugada porque eu tive que lembrar que agora é 2022. Eu quase falei 2020. Vocês chegaram a assistir minha retrospectiva literária? Caso vocês não tenham assistido, vai estar passando aqui em cima também. E lá eu faço um bom resumão do meu ano literário. A Dessa gravou esse vídeo comigo, ela tava ali meio que julgando e tentando acertar as minhas respostas da tag. Então é bem bacana, essa tag faz um bom resumão, porque aqui a gente vai falar especificamente dos meus 10 livros favoritos. Eu li muita coisa incrível, né, em 2021. Então foi difícil fazer porque vários livros que são 5 estrelas acabaram ficando de fora. E vários outros livros que não foram 5 estrelas, mas que eu amei demais também acabaram não entrando. Mas depois eu vou fazer um vídeo de todos os livros que eu li e tudo mais. Então meu top 10 tá aqui pra vocês. Tá por ordem de preferência, sim. Então assim, de 10º lugar até o primeiro, o amado supremo. Que quem assistiu a retrospectiva literária já tomou spoiler do primeiro lugar, mas assim, tem todos os outros ainda, então... Vamos começar agora com o meu 10º lugar. Esse 10º lugar foi disputadíssimo, porque eu queria colocar vários títulos aqui. Como eu disse, muitos ficaram de fora, porque esse daqui ele chegou de rasteira e falou assim: esse lugar é meu, dá licença. Eu tô falando de Vingança, da V.E. Schwab. Todos chocados que tem o livro da V.E. Schwab no meu top 10. No entanto, se você acompanha o canal, vocês sabem que a única série que eu realmente tô curtindo muito da Victoria Schwab é Vilão Vingança, né? Pra mim, acabar aqui, descobrir que não, que vai ter mais, mas tudo bem. Vingança foi o livro que me pegou de jeito. Eu sou apaixonada por esses 2 livros que já saíram, né? O Vilão, que é o primeiro, e esse aqui. Porque eu gosto muito que os personagens, eles estão numa área meio cinza, sabe? Ninguém é bom e ninguém é totalmente ruim. Você consegue dar razão até pro vilão, tanto quanto a pessoa que ali no momento tá numa posição nem de mocinho, sabe? De tá um pouquinho mais certo. Mas todo mundo, assim, é bem péssimo nesse livro e é incrível. Os personagens são extremamente complexos, a história é muito interessante, o fato deles conseguirem superpoderes com experiências de quase morte, e aí de melhores amigos que de repente se tornam rivais, e aí eles estão lutando por ideologias, e é muito engraçado, é muito incrível você acompanhar a ideologia dos dois, sabe? Porque eles estão muito certos do papel que estão desempenhando, e que um tá errado e o outro tá errado, e aí você começa a dar razão pra um, e de repente você se vê dando razão pra outro, e você não sabe pra quem você torce, sabe? E nesse livro entraram outros personagens que eu achei incríveis, assim. Personagens péssimos, vilões mesmo, sabe? Mas que você acaba torcendo. Em 9º lugar tá um livro que também lutou com unhas e dentes pra estar aqui. Foi um livro que eu me diverti muito lendo. Eu já tinha gostado muito da primeira trilogia que eu li. Acabei lendo o livro que tá entre esse que eu vou falar em 9º lugar e a trilogia. E ele me deu um impulso pra ler esse daqui, que ele é um livrão, como todos os outros, mas que eu li super rápido, porque, né, quem não curte pornô de fada? Eu tô falando de Corte de Chamas Prateadas, da Sarah J. Maas. Vocês sabem, não é segredo pra quem acompanha o canal, que eu gosto muito da Sarah J. Maas. Trono de Vidro é uma das minhas séries favoritas. E eu, sim, me surpreendi demais com Corte de Chamas Prateadas. Eu falei anteriormente pra vocês também, porque esse livro ele segue principalmente a Nesta, que é a irmã da Feyre, que a Feyre é a personagem principal de Corte de Espinhos e Rosas. E eu odiava a Nesta. Assim, eu não tinha a menor paciência pra Nesta. Eu tinha certeza que eu ia passar o livro inteiro revirando os meus olhos. Isso
não aconteceu. Porque a Nesta, ela tem um papel bem forte, principalmente em relação à vida da Feyre, sabe, aos traumas dela, porque ela é uma pessoa horrível. Ela é uma irmã péssima, ela é uma pessoa muito horrível. Então você passa os 3 primeiros livros da trilogia odiando ela e as coisas que ela fez com a Feyre. E aqui você chega, eu fiquei com medo da Sarah J. Maas tentar, tipo, pegar ela e transformar ela numa pessoa perfeita do nada, sabe? Ai, não, na verdade eu estava errada e agora eu sou perfeita. Só que isso não acontece. Ela ainda comete muitos deslizes, faz muita cagada aqui, tem muitas dificuldades, mas você vê o esforço dela pra tentar se melhorar como pessoa. E o crescimento da personagem nesse livro aqui é incrível. Ele também tem uma coisa muito bacana aqui de mulheres lutando, tem um elemento muito interessante sobre isso aqui, que ele com certeza vai ser bem mais desenvolvido nos próximos. Tenho certeza que isso vai aparecer, não pode ter terminado só aqui, sabe? Claro que tem aquelas cenas que são clássicas da Sarah J. Maas, né? E que são extremamente picantes, sabe? Que dá até uma vergonha alheia, assim, sabe? E agora que eu vi que eu tinha uns post-its com reação que eu ganhei da Intrínseca, aí aqui eu coloquei um ai não. Eu tava prevendo a merda. Em 8º lugar ficou um livro que tá bem fora da minha zona de conforto, que eu posso dizer. É um livro, assim, é o tipo de livro que eu não leio com muita frequência, porque ele tem um QL de drama, de ficção, ao mesmo tempo tem um fundo histórico. Ele é eu acho que na verdade ele é mais um romance histórico. Eu não sei classificar ele direito. A única classificação que eu posso dar é que ele acabou com a minha sanidade, sabe? Acabou com o meu psicológico. Eu chorei horrores lendo ele. É uma história que me tocou profundamente, de uma autora que eu nunca tinha lido nada antes e que agora eu tô muito interessada em ler mais coisas. Eu tô falando de Fique Comigo, da Yobami Adebayo. A gente leu esse livro aqui no Buddy Read DLX, que é um grupo de leitura que eu organizo com a Dessa do Louca dos Livros e a Maria do Xícara Quente. E é muito legal porque nesse grupo a gente acaba pegando livros que a gente acha que vão ser livros que vão gerar discussão, com temas que vai gerar discussão, que vai ser interessante debater. Então a gente sempre acaba se surpreendendo com um livro ou outro no clube e acaba virando um dos favoritos. Isso aconteceu algumas vezes já. E eu tô completamente apaixonada aqui por esse livro. A gente fala principalmente de um casal que não tá conseguindo engravidar, né, de jeito nenhum. E ela se culpa muito por isso, e a família dele culpa ela muito por isso. E quando eles começaram o relacionamento, eles prometeram que seriam só os dois, né, seria monogâmico. Mas, na verdade, depois a família começa a insistir pra ele ter uma segunda esposa, já que a personagem principal não tá conseguindo engravidar. E tá todo mundo culpando ela, sabe? Então a gente tem muito aqui do background, assim, político da Nigéria e também de um pouco da cultura deles, sabe? Especificamente dessa região. E é muito legal, porque, assim, você tem um embasamento muito, muito bom e ele não fica carregado, assim, sabe? Não parece que você tá... Ai, eu tô lendo um livro de história que tá me contando política, sabe? Você tem essa base, mas, assim, é muito suave e muito enriquecedor, sabe? Eu fiquei completamente apaixonada por essa história, ela me comoveu demais e, assim, eu não sei o que dizer, eu só sabia o que sentir, assim, indicação total pra vocês, nossa, tudo. Em 7º lugar também está um livro que a gente leu lá no Buddy Read DLX e ele também é um livro que não tá totalmente na minha zona de conforto, né? Ele sai um pouquinho aí das fantasias e romances que eu costumo ler, mas que eu fiquei completamente apaixonada, obviamente, por isso que ele tá aqui em 7º lugar. Ele também é de uma autora que eu nunca tinha lido nada antes, então eu fiquei muito feliz de conhecer um pouco o trabalho dela. E é de uma nacionalidade que eu também não costumo ler com muita frequência, é um livro de uma autora coreana. Eu tô falando então aqui de Pachinko, da Min Jin Lee. Essa aqui é a minha edição do Intrínsecos. Como vocês podem ver, a minha coleção lindíssima aqui atrás. E esse livro, ele roubou a cena total, assim. Ele não é um livro pequenininho, não, tá? Engano, ele é bem grossinho. E é muito interessante que a gente acompanha a história de uma família aqui, sabe? E você pensa que ia ter uma personagem principal, só ela ali, mas na verdade você vai acompanhando a mãe, ela, os filhos. E é muito interessante ver a história desenrolando, se desenvolvendo nessa família, todas as coisas que levaram eles a estar onde eles estão agora. Então tem muito da guerra aqui e das coisas que o Japão fez com a Coreia. E os personagens, eles me cativaram totalmente, sabe? Eu ficava super preocupada com eles. E os personagens surpreendem muito, porque você acha que eles vão entrar num padrão, assim, de personagens. Na verdade, não. Não é exatamente assim. Ela muda a história, assim. E é interessante porque ele não é um livro...
como é que eu posso dizer? Ele é um livro que você vai acompanhando os personagens e conhecendo a família e conhecendo as coisas, mas ele não vai focar, por exemplo, na guerra e na ação, sabe? Você vai passar por isso, porque ele é focado nos personagens, nessa família. Tá aqui em 7º lugar, Pachinko, eu amei demais. E em 6º lugar tá um livro que acabou comigo também, assim. Enquanto eu li, eu fiquei emocionada em vários momentos. Eu já sabia que eu ia ficar quando eu vi a sinopse dele. E eu fui nele ciente, mas mesmo assim ele conseguiu mexer demais comigo, mesmo tentando me preparar psicologicamente pra ele, sabe? Eu tô falando de Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. É uma publicação aqui da Dark Side, do selo Dark Love. E a edição tá linda e a história é maravilhosa. Principalmente porque a gente tem aqui o ponto de vista, ela não é tão criança assim, mas é uma jovem adulta, bem jovem. E ela é meio que responsável pela família dela. Então é muito interessante ver. Ela tem uma relação muito difícil com a mãe, principalmente. É ela, a mãe e a irmãzinha mais nova dela que tá dentro do espectro autista. E ela é responsável por cuidar da família. Então, mesmo tão nova, ela que toma todas as decisões, ela que é a madura. E às vezes parece que ela é a mãe da própria mãe, sabe? Então é muito difícil você ver a situação que ela tá, mas ao mesmo tempo ela não se ressente disso e não transforma isso em ódio pela família. Ela, apesar da situação difícil que ela vive com a mãe, sabe? Da relação super difícil que elas têm, o amor dela pela irmãzinha mais nova é surreal. Assim, o senso de responsabilidade que ela tem e todas as coisas que ela abdica em prol da família, mesmo sendo tão novinha, sabe? E você fica super envolvida com isso. E você vê a dificuldade delas, elas já foram expulsas de vários lugares, porque a irmãzinha tem alguns ataques e ela começa a gritar muito, e aí os vizinhos chamam a polícia e reclamam por causa de barulho, sabe? E a falta de empatia das pessoas também, de compreender, sabe? É muito triste ver isso. E aí ela acaba também ficando amiga do vizinho, da tia dela. Ela tá meio que ficando na casa da tia com a família, porque eles foram expulsos da última casa onde estavam. E a irmãzinha dela fica apaixonada pelo cachorro do vizinho. E aí eu já fiquei com o coração na mão, porque eu não gosto de história de bicho. Porque se acontece alguma coisa com bicho, eu fico desesperada, entendeu? Mas é muito lindo ver a relação dela com o cachorrinho e a relação da nossa personagem principal, a Andy, com o vizinho, né, também, que ele tá prestes a se aposentar. E ele é uma pessoa muito fechada, assim, sabe? Ele não quer se envolver com mais ninguém, ele só quer viver nas montanhas, longe de todo mundo. Só que ele acaba meio que abrindo um espaço pra ela, pra Andy, sem querer. E pra família da Andy também, porque a Andy puxa a família com tudo, sabe? Pra tudo. Então é muito legal, é muito amor, eu super indico, o coração fica quentinho. Esse próximo livro, ele é um destruidor também. Assim que eu peguei ele, eu já sabia que eu ia ficar destruída. Primeiro porque eu sou completamente apaixonada por essa autora. Então não tem nada que eu tenha lido dela até hoje que eu não tenha gostado. Nada. Fora que eu já tinha ouvido falar muito bem desse livro, muita gente já dizia que ele era um dos melhores livros da autora, então eu tava com as expectativas altas em relação a ele, e mesmo assim ele conseguiu superar essas expectativas e eu amei. Tanto que ele tá aqui em 5º lugar. Eu tô falando de É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Então, se você já leu esse livro, você tá, ai sim, esse livro, eu tenho certeza. Esse livro, assim, é o fim da vida, sabe? Eu tenho que deixar alertas aqui de gatilhos bem importantes em relação à violência doméstica. Então fica aí o aviso, porque alertas de gatilho é muito importante, gente. De verdade, nunca diminua o impacto de uma coisa do psicológico de outra pessoa só porque não te impacta da mesma maneira. É aquela história que é muito séria. Não diminua a dor do outro só porque a dor é dele e não é sua, entende? Então, alertas de gatilhos são importantes. E assim, esse livro me comoveu profundamente, porque assim, você acaba ficando muito envolvida com os personagens e você, quando começa a ver a situação indo por água abaixo, é como se fosse com você, sabe? Como se fosse a sua vida. E você muitas vezes se pega dando desculpas, entendendo o posicionamento da personagem principal, mesmo sabendo que não deveria ser assim, que ela merece mais e que tá errado, mas ao mesmo tempo não tem como você julgar a situação do outro, assim, porque nunca é fácil pra quem tá vivendo isso. Nem sempre você consegue agir somente com a sua consciência, porque tem muitos outros fatores que envolvem isso, sabe? E fatores até racionais, apesar de tudo, mesmo que distorcidos, né? Então ele é muito envolvente e é muito interessante que vocês leiam a nota da autora no final do livro, tá?
Leiam porque tem informações muito legais que vão te ajudar a ter uma compreensão melhor do livro. Porque eu cheguei a questionar algumas coisas e, assim, ficar preocupada com alguns posicionamentos, assim, no livro, de coisas que estavam acontecendo durante a história, que a autora foi no final e me justificou com a nota. Eu falei, ah, entendi. E aí fez mais sentido pra mim, entendeu? Então, só... Nossa, Colleen Hoover. Vamos para o quarto lugar, que é um livro que ele me pegou de sopetão, assim, sabe? Foi bem surpresa, porque eu já tava no final do ano. Inclusive, ainda não saiu o vídeo de leituras do mês com ele. Eu vou falar melhor dele nesse vídeo. E assim que eu terminei de ler ele, eu já falei... Eu já sei que ele vai entrar no meu top 10, já sei que ele vai estar lá pertinho do topo, porque eu fiquei completamente encantada, apaixonada por essa história. Primeiro porque ela é extremamente... Meu Deus, tem um cabelo aqui. Ela é extremamente criativa. Ela é muito criativa, de uma maneira bem diferente e refrescante. E eu tava precisando disso, sabe? Os personagens são muito interessantes de ler. Eu fiquei muito envolvida na história dela, na personagem, em toda essa questão aí de construção de universo deles. Tem um ambiente meio que escolar, universitário. Eu adoro essas coisas de fantasias que se passam em ambiente escolar. Então eu fiquei bem envolvida com isso também. E eu tô falando, obviamente, de lendários. Olha aí! Eu levei um tempo pra ler, a galera já tava lendo, né, assim que saiu. Um monte de gente fez grupo de leitura, fez leitura conjunto, e eu acabei não lendo nessa época, deixei pra ler um pouquinho depois. Mas eu fiquei extremamente apaixonada e cá está ele aqui, em quarto lugar. É muito, muito legal e é muito bem feito. A gente tem uma personagem principal que ela tá passando por uns traumas, sofreu um trauma muito grande com a perda da mãe, e aí ela acaba indo pra universidade que a mãe estudou. Só que ela chega lá e tem uns grupos de sociedades secretas, sabe? E tem uma que é descendente, né, que vem aí desde a época da Távola Redonda, e ela acaba meio que envolvida com eles e acaba descobrindo muito mais de si do que ela jamais imaginou, muitas coisas que a mãe dela escondeu dela, sabe? E tudo isso tentando superar o luto, sabe? De uma maneira que seja menos destrutiva. E é tudo tão legal, e é tudo tão envolvente. É muito difícil você falar realmente desse livro, assim, sem acabar dando um spoilerzinho ou outro, então eu vou ficar por aqui. Mas acreditem em mim se vocês gostam de fantasia, se vocês gostam muito de fantasia, sabe? É uma ótima dica, é uma ótima leitura. A gente tá chegando no top 3! E o que dizer sobre o terceiro lugar desse pódio aqui, a medalha de bronze? O que dizer sobre esse autor que mal conheci e já considero pacas? Assim que eu comecei a ler, eu fiquei um pouco preocupada, porque assim, ele tem um quê de realismo mágico, sabe? Mas assim, é um realismo mágico que fez sentido. Então, isso já é tudo pra mim. Não é um totalmente fora da casinha que você parece, nossa, quantas drogas foram usadas pra escrever esse livro. Não! É um realismo mágico com sentido. Então ele tem um quê da fantasia ali também. Tudo bem que algumas coisas fantásticas que são colocadas aqui não são explicadas de verdade, é mais como uma grande metáfora. Mas isso é perfeito, porque ficou de uma maneira que dá pra você entender a metáfora, entendeu? Então é isso que importa. Ele é um livro que veio da Intrínseca, ele é um lançamento também do Intrínsecos, então também quero agradecer a Intrínseca pela oportunidade de ler essa obra-prima, por terem publicado isso aqui no Brasil. E eu sinceramente eu acho que ele precisa ser mais falado, eu acho que as pessoas precisam falar mais desse livro. Porém, eu entendo muito se algumas pessoas resolveram não ler ele, principalmente pessoas negras. Deixa eu explicar melhor. Aqui eu tô falando da Dança da Água, Ta-Nehisi Coates. Ai, perdão, eu tô falando o nome errado, mas é A Dança da Água, que essa é a edição do Intrínsecos, essa daqui é a edição que ele foi publicada. Eu recebi as duas da Intrínseca. Enfim, por que eu disse que eu entendo se algumas pessoas resolveram não ler? Porque aqui a gente tem muito da época da escravidão. E as cenas são extremamente vívidas, extremamente narradas, sabe? Detalhadamente. Então, não é fácil de ler. Se pra mim foi extremamente difícil em alguns momentos, eu tive que parar e respirar e, sabe, fechar o livro um pouquinho, eu imagino como seria pra uma pessoa negra. Então, assim, eu super entendo. E fica aí um aviso de gatilho também. Mas, assim, ele é um livro.
vrão. Ele é um soco na cara. Porque o nosso personagem principal, o Hiram, ele é filho do senhor de escravos, né? Dali de onde ele mora, da fazenda onde ele mora. E ele tem um outro irmão que é o filho lá do senhor, com a ex-mulher dele lá. Só que o Hiram, ele é incrível, ele tem uma memória incrível e ele tem muita aptidão pro trabalho, ao contrário do meio-irmão dele. E aí, um dia, os dois caem num rio próximo à fazenda, o irmão dele se afoga, mas o Hiram consegue escapar. Ele se teletransporta de lá. Então ele descobre que ele tem um poder de teletransporte. Ele consegue desaparecer e aparecer em um lugar bem distante. E foi isso que salvou ele, na verdade. Então isso é meio que a chave da libertação dele, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele não quer viver fugindo, sabe? Ele se sente parte dessa família porque ele é parte dessa família. Aquela fazenda também é parte dele. Só que também tem outras questões envolvendo que acabam meio que obrigando ele a tomar uma atitude, uma decisão sobre o futuro e tudo mais. Então, assim, eu não quero ir muito além disso na sinopse, mas, assim, o que me impressionou completamente foi a forma como o autor vai narrando a história também, vai levando a gente de um lugar pro outro. E a gente no começo não tem muita certeza do que tá acontecendo, de como o poder dele funciona, do que tá rolando ali, mas aos poucos você vai meio que descobrindo, assim, de uma maneira muito sutil. E a metáfora desse livro, assim, dos poderes dele em si e dessa questão da dança da água é tão bonito, é tão bonito. No final, assim, eu só sentia milhares de arrepios, sabe? Quando eu percebi o que ele realmente queria dizer com toda essa questão da dança da água, com toda essa questão do poder, sabe? E do poder das suas memórias e de como é difícil você viver em um mundo com pessoas assim, tão ruins, fazendo coisas tão ruins e se sentindo superiores, e pessoas que têm poder de acabar com a sua vida, mas assim, as pessoas só podem tirar algumas coisas até certo ponto. As nossas memórias são nossas e a nossa história é nossa e ninguém tira isso da gente, sabe? E é tão bonito, gente, é tão incrível. Eu fiquei tão completamente, absolutamente apaixonada por esse livro. Eu só consegui elogiar ele. E lá no grupo algumas pessoas começaram a falar que estavam achando meio monótono, porque a narrativa dele também não é assim, ação, 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 sabe? É mais, você acompanha o desenvolvimento da história, do personagem, dos poderes. Aos poucos ele vai descobrindo, indo de um lugar para outro. Então ele tem um ritmo um pouquinho mais devagar, mas é tão lindo. E vamos pro nosso segundo lugar, que assim, não poderia ser diferente, né? Eu falei desse livro que nem a tralha aqui durante o ano todo, e as pessoas ficaram meio que surpresas por ele não estar em primeiro lugar, inclusive. Em segundo lugar tá esse livro que teve uma hype gigante assim que ele foi publicado. Mais uma vez, eu demorei para ler, mas não me arrependi de ter lido. Eu estou falando de A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, que é uma outra autora que assim, olha, eu quero ler tudo dela. Eu acabei lendo Nós Somos a Cidade também. Não funcionou muito pra mim, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Mas A Quinta Estação é tudo! Eu sou completamente apaixonada por esse livro. Eu já estou com os dois outros aqui. Inclusive eu ganhei de presente. Nina, tô sempre falando de você aqui, né? E eu tô muito empolgada pra ler também, porque essa história é incrível. Ela é muito diferente das outras coisas que eu li. A sinopse dela é uma loucura, sabe? Quando você tá lendo o livro é uma loucura, mas é uma loucura que faz sentido. E assim, eu fiquei muito investida e muito, muito, muito empolgada nessa história. Então, muito obrigada, galera da hype, sabe? É incrível, fenomenal. Segundo lugar, eu amo demais. E em primeiríssimo lugar, o top dos tops, aquele com a coroa na cabeça. Estamos falando da rainha da fantasia, pra mim, pelo menos. Estamos falando de Cassandra Clare e Corrente de Ferro, gente. Né, vocês me conhecem? Oi, Cassandra Clare, muito prazer. Óbvio que Cassandra Clare tinha que estar aqui em primeiro lugar, sabe? Uma coisa que me deixou muito feliz esse ano é que eu consegui começar a reler todos os livros da Cassandra Clare. Tem um projeto Codex que a gente tá relendo tudo junto, tem vídeo saindo aí adoidado da Cassandra Clare, de livro por livro. Então assim, eu tô num pique Cassandra Clare demais, desde 2021, vou continuar agora em 2022. E Corrente de Ferro foi tudo aquilo que eu queria mais um pouco. Eu já tinha gostado muito de Corrente de Ouro, mas o final desse livro me destruiu, sabe?
Os personagens me destruíram. Eu tava aqui, assim, sofrendo por eles. Como sempre, Cassandra Clare conseguindo me fazer sofrer por personagens como se eles fossem meus amigos, sabe? E, assim, a história tá tomando um rumo muito interessante. Eu tô muito preocupada, confesso, porque eu acho que ela vai acabar com a minha sanidade no próximo livro. Mas eu estou muito empolgada para saber qual vai ser também. Então, assim, eu não posso falar quase nada desse livro, né? Porque ele é um segundo livro de uma trilogia que faz parte de uma série com 1 bilhão de livros. Mas assim, Cassandra Clare rainha. E o resto, nadinha. Leiam Cassandra Clare. Tem vídeo aqui no canal de ordem de leitura, como você deve ler, como eu indico, quais são os meus favoritos. Então assistam o vídeo. E, gente, Cassandra Clare, sempre. É isso, gente. Esse foi o meu top 10 de 2021. Comentem aqui embaixo o top 10 de vocês. Se vocês forem novos no canal, aproveita pra se inscrever, deixar o like. Eu vejo vocês muito em breve. Fique de olho no canal que tá saindo muita coisa legal. Me sigam nas redes sociais também, tanto o Twitter quanto o Instagram. E as lives da Twitch vão voltar em breve. Eu aviso tudo certinho pelo Instagram também. Então me sigam lá na Twitch pra gente ler bastante junto, conversar nas lives. Então é sobre isso. Muito obrigada pela companhia. Eu vejo vocês muito em breve nessas e até a próxima.